Dia, Carlinhos. Bom dia, Tabata. Tudo bem? Oi, Tami. Gustavo. Bom dia. Hum. Hoje nós vamos ter uma aula bem gostosa, né? Hoje, bom dia, Nádia. Bom dia, Tami. Hoje nós teremos uma aula bem gostosa, vai falar sobre o individualismo, né? Essa aula seria dada pelo presbítero Danilo, mas ele pediu para eu estar substituindo ele hoje, tá, turma? Então a gente trocou, domingo que vem ele que vai dar a minha aula, e assim vai seguir daqui em diante, tá bom? Então vocês vão ter essa mudança nesses próximos dias aí da sequência de aulas, tá bom? Mas nós vamos dar essa aula nesta manhã, fala sobre o individualismo e o outro. Quem liga, né? Já esclarecendo para vocês, né? É uma aula importante, vai falar sobre a vida de cada um de nós, mas uma coisa que eu quero ressaltar, que é uma coisa assim que eu não vejo tanto esse problema no nosso meio. Eu não vejo vocês tão individualistas. Eu não vejo vocês só se preocupando com a vida de vocês. Espero não estar errado, né? Mas assim, durante a semana, quando eu estava estudando essa lição, vendo os textos e vendo os nossos jovens, vendo as pessoas com quem eu acompanho na igreja, com quem eu estou perto e vendo, eu vejo sempre as pessoas unidas e pensando no próximo, e pensando no outro, e lembrando do outro, que é uma característica muito legal da nossa igreja, é uma característica muito boa da nossa mocidade, não ser individualista, né? Então, assim, é lógico que as pessoas têm o seu dia particular, que vão fazer suas coisas, que vai sair sozinho, que vai cuidar do seu dia a dia. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa individualista. Aliás, é o que eu vou repetir de novo. Eu vejo vocês uma posição muito contrária disso. Eu vejo vocês sempre procurando estar juntos, um ligando para o outro, uma turminha aqui, uma turminha ali, e reuniões e tudo mais, e vocês estão juntos, 3, 4, 5, 10, né? Então eu quero agradecer já, primeiramente, pela vida de vocês, porque essa lição, graças ao bom Deus, não se encaixa na vida de muitos de vocês, né? Mas nós vamos aprender ela, até para a gente não cair nessa tentação de sermos pessoas individualistas e não pensar no próximo. Então, nós vamos iniciar, vou estar orando, tá? E vou estar falando com os irmãos, então, sobre o individualismo. Mas parabéns, mocidade. Parabéns, jovens. Parabéns, vocês que estão assistindo essa aula. Que vocês continuem assim. Sempre pensando no próximo, sempre pensando nos seus amigos e colegas, sempre querendo estar juntos um do outro, tá bom? Então, vamos orar para iniciar nossa aula. Santo Deus e eterno Pai, quero te agradecer por esta manhã, ó Deus. Te agradecer porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Te peço, ó Pai, uma atenção especial sobre a minha vida, ó Pai, que seu Santo Espírito esteja comigo nesta manhã, falando através de mim, que a sua palavra possa ser comunicada e entendida, Pai, por todas as pessoas. Guarda a tua igreja no dia de hoje, ó Deus, que possamos estar em escola dominical, mesmo online, ó Pai, mas aprendendo mais do Senhor, aprendendo para o Senhor. E que o Senhor nos abençoe, ó Pai, abençoe a cada jovem, a cada família, ó Pai, o presbítero Danilo que está em viagem, guarda ele, ó Pai. O presbítero Carlinhos está na sua casa com sua família, Deus guarda ele também. Que possamos, ó Deus, sempre nos espelhar na tua palavra, no que temos aprendido do Senhor. Que nesta manhã, ó Pai, o Senhor guarde a cada criança, a cada adulto, no aprendizado. Que logo mais, ó Pai, à noite, que estaremos em culto, tomando a ceia do Senhor, ó Pai, ali, todos juntos, possamos lembrar do sacrifício de Cristo feito por cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, o que é individualismo, né? Eu estava verificando no dicionário, ele fala assim que é uma tendência, uma atitude de quem vive exclusivamente para si, que demonstra pouca ou nenhuma solidariedade e é uma pessoa egoísta e egocêntrica, coisa que a gente já estudou nessa revista, né? Aquelas pessoas que, infelizmente, não pensam no outro. E nós vamos ver que nosso texto básico, né, da lição, que é Levítico de 19, de 1 a 18, ele fala dos mandamentos do Senhor. E ele vai colocando, Moisés vai colocando de novo para o povo, vai relembrando o povo de tudo das coisas
sobre a lei, o que Deus deixou e o que Deus queria que cada pessoa fizesse. É muito interessante porque a gente fala assim, cada pessoa, o que cada um quer que faça. Mas é interessante que a Bíblia, ao mesmo tempo que ela fala assim, olha, você vai responder individualmente pelas coisas que você fez, pelas coisas que você faz, mas ela coloca também sempre o propósito seguinte, você tem que pensar sempre no seu próximo, na pessoa que está ao seu lado. Você não vai fazer ela cair, você não vai deixar ela passar fome. Então é muito interessante, porque a Bíblia ela fala, você vai prestar conta individualmente ao Senhor. Porém, individualmente você não vive. Você vive num coletivo, você vive no modo de igreja, você vive no modo de estar com todos. Isso é muito interessante e é muito gostoso aprender, porque ao mesmo tempo que você tem que cuidar da sua vida, você tem que ser uma referência para o seu próximo. Né? E é muito interessante isso. E ele diz assim, ó, repetição repetição de diversas leis. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-los-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecer e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Então é muito interessante que ele começa a relembrar os 10 mandamentos e mostrar tudo de uma maneira simples aqui para o povo, porque o povo já estava acostumado a fazer aquilo, mas ele adverte, olha, essas são as leis, é isso que nós devemos fazer, e é dessa forma que deve ser feito. E se alguma coisa dela for comida ao terceiro dia, é abominação ao Senhor, não será aceito. Qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Olha só, ao mesmo tempo que as pessoas saíam para oferecer sacrifício, tinham que comer, ela individualmente não poderia comer aquilo ali ao terceiro dia, porque era abominação ao Senhor. É lei, né? E era colocado dessa forma aqui, e ele fala, qualquer que comer, quer dizer, era individual. Individualmente aqui a pessoa ia prestar conta ao Senhor. Não é? Mas ele está falando do coletivo, ele está falando do povo oferecendo para o Senhor a coisa santa, né? Então ele vai colocando dessa forma. E aí ele começa, no versículo 9, uma coisa muito importante que é você pensar no próximo. A lei falando para pensar no próximo. Ele diz assim, quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não robuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí ele coloca, né? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Olha que interessante. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro. Não ficará contigo até pela manhã. Então é muito interessante que ele pega. Deus está falando assim: olha, sempre vai existir a pessoa mais pobre que você, sempre vai existir a pessoa mais necessitada que você. E você tem que pensar nele, você tem que dar a ele. Então, da sua provisão, daquilo que você tem, daquilo que você recebe, daquilo que você vai colher aqui, deixa para as pessoas que têm fome, deixa aos pobres, deixa aquelas pessoas que estão passando pela terra, que são estrangeiros. É muito interessante nós pensarmos isso, porque às vezes nós temos uma sociedade que pensa assim, ah não, é meu, eu que conquistei isso aqui, então isso aqui é só para o meu uso, né? E acaba tendo esse problema aqui. E é muito interessante também que ele fala assim, para a gente não roubar, não mentir, não ser falso um com o outro, né? Não ser falso com o seu próximo. Ele está colocando aqui no versículo 11. Né? Aí ele fala para não jurar, não fazer coisas profanas diante do Senhor, não oprimir o próximo, né? No versículo 13, não amaldiçoar o surdo, nem colocar
pedra de tropeço ao cego. Quer dizer, ele fala para você verificar todas as pessoas que estão à sua volta. São pessoas diferentes, são pessoas às vezes necessitadas, são pessoas que precisam de algo do Senhor. E ele vai falar, né, para não se vingar, não ser injusto, não andar com mexeriqueiros. Olha só que coisa muito interessante no versículo 16, né? Não aborrecer seu irmão no seu íntimo, no versículo 17. Repreender as pessoas que estão entrando em pecado. Então ele vai colocando aqui nessa lei que você tem que cuidar do seu próximo. Você tem que cuidar das pessoas. Você tem que andar direito com a pessoa e fazer com que a pessoa ande direito com você. Né? Quando ele pega e fala aqui, não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo por causa dele, não levarás sobre ti o pecado. Quer dizer, ele está falando para você assim, você está vendo aquela pessoa ali? Ela está andando de uma maneira torta, de uma maneira errada. Vá lá, corrige ela. Mas anda você também no direito, né? Ande você também de uma maneira correta. Quer dizer, não adianta você falar uma pessoa, repreender uma pessoa e não fazer aquilo, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Então não é assim que a Bíblia nos ensina. E ela está sempre falando para você se atentar à pessoa que está próximo de você. Você vai guardar, você vai fazer, mas olha quem está do seu lado. Você é referência, você é espelho, você é pessoa que vai estar diante dessas pessoas mostrando algo diferente, algo que o Senhor mostrou a cada um. E é muito interessante que nesta fala aqui, né, ele vai colocando aqui, que hoje o indivíduo tem uma visão totalmente distorcida. Ele viola os direitos. Quantas pessoas hoje em dia... Vamos falar de política. Daqui a alguns dias nós teremos a eleição no nosso município. Quantos desses políticos que estão falando, mostrando, fazendo propaganda, estão pensando em causa própria? Eles até argumentam alguma coisa, olha... se eu for eleito, talvez eu farei isso, eu farei aquilo, vou pensar. Mas no momento seguinte, ele pega e fala, não lembro de você, não lembro o que você me pediu. Não é? Então nós temos que pensar sempre no nosso próximo. Se você está numa posição que você pode ajudar, que você pode fazer, você deve fazer. Né? Você não deve ser uma pessoa individualista. E é muito interessante que isso aqui, lá no século XIV, no Renascimento, era enfatizada essa capacidade humana de fazer suas próprias coisas. Olha, você é responsável pelos seus atos. Sim, você é responsável pelos seus atos. Mas aí as pessoas não tinham pena, remorso do outro. Simplesmente faziam as coisas e passavam por cima dos outros. E isso não pode ser feito, nem no meio cristão, e nem você não sendo cristão. Tá? Você que está me ouvindo que não é cristão ainda, você tem que entender que você não vive só para você não vive só para suas coisas. Tudo que você faz reflete no coletivo. Tudo que você faz reflete na pessoa da frente. Né? Quando você está fazendo o seu trabalho, você está fazendo o seu trabalho para uma empresa e isso vai redundar nas pessoas. Se você trabalha numa área financeira, isso vai redundar lá na contabilidade. Então você tem que fazer tudo direitinho para que o pessoal do contábil tenha tudo certinho ali para fazer as coisas corretas, para lançar da maneira correta, para não ter dúvida naquilo que você está fazendo. Não é? Se você é um vendedor de loja, você vai apresentar um bom produto. Não é porque você quer só a sua parte, mas porque o dono da loja ele precisa daquele dinheiro para poder pagar você e para sustentar a sua família também. Então você vai fazer de uma maneira correta. Então você tem sempre que pensar, eu não sou sozinho. Né? Aquilo que eu falei no começo, alguns que não estavam ainda com a gente, eu agradeço a vida de vocês, porque vocês não são tão individualistas, né? Pelo menos o que eu vejo na nossa cidade, o que eu vejo na nossa igreja, são pessoas que são companheiras e sempre querendo estar com o próximo. Né? Tanto em viagem, em passeios, algumas coisas que vocês vão fazer, mas também nas coisas da igreja. Então eu sou muito grato pela vida de vocês não serem tão individualistas. Vivem isolados, têm as suas coisas a fazer e fazem muito bem, mas sempre pensando no próximo, sempre ligando um para o outro, sempre estando um com o outro. Então, eu quero lembrar disso aí vocês, né? Vocês continuem sendo assim, vocês têm um potencial muito grande, né? E aí ele pega e fala aqui no ponto 1, né? A percepção do outro a partir de si e não de Deus. E ele coloca assim, o individualismo, em princípio, opõe-se a toda forma de autoridade ou controle sobre os indivíduos
e coloca-se em total oposição ao coletivismo no que concerne à propriedade, né? Então ele fala assim, o cristão ele não pensa no próximo. As pessoas são egoístas. As pessoas não estão preocupadas com o seu irmão, se ele está passando necessidade, se ele está passando algum problema, né? Então as pessoas acabam perdendo essa percepção. E a gente tem que verificar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus nos ensina e conforme que nós devemos ser. Aí ele coloca assim no terceiro parágrafo aqui: para o cristão ser criado à imagem de Deus é questão fundamental que a Escritura ensina sobre o ser humano, né? Em Gênesis 1:26, né? Que ele fala que o homem foi criado de acordo com a imagem de Deus. Deste modo, a Escritura apresenta Deus como parâmetro para entendimento de nós mesmos. De fato, aí ele coloca aqui, né? Jeremias nos lembra que nem mesmo podemos conhecer o nosso coração, mas o Senhor pode. E eu quero estar lendo com os irmãos essa passagem, né? Jeremias. Deixa eu pegar aqui, já deixei separado aqui para facilitar a nossa vida. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Ele diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o parágrafo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então aqui eu retorno a vocês aqui. Deus está falando de cada um, das pessoas individual que prestarão conta, mas ele sempre lembra que aquilo que você faz sozinho vai redundar em todas as pessoas que estão te vendo. Redunda na tua família, redunda no teu irmão, redunda na tua igreja, redunda em todas as coisas que você está fazendo. Então Deus sempre fala: cuidado, você vai prestar contas para mim, individualmente, porque você fez no coletivo. É interessante isso. Você tem que lembrar que você está sempre inserido numa sociedade. Você está sempre inserido em algo mais. Você não vive isolado, você não está numa bolha, tá? Você convive com outras pessoas. O convívio para o individualista é um reflexo da sua visão de si mesmo. Suas ações são medidas a partir de seus desejos, necessidades e planos. O individualista pratica o egocentrismo, olhando para si e entendendo a necessidade do outro a partir da sua própria. Quer algo, então, que o outro também queira. Eu posso dar ao outro aquilo que eu desejo. Olha só como é que as pessoas... eu lembro aqui de amigo secreto, né? Nós vamos chegar no final do ano. Eu não sei quem brinca de amigo secreto em família, quem vai poder brincar de amigo secreto em família nesse ano, né? Eu pretendo brincar esse ano de amigo secreto, sim, né? Mas é muito interessante as pessoas viverem e quererem fazer aquilo. Ó, eu vou fazer isto aqui porque eu penso em ganhar isto aqui. Olha que diferença, né? Então você dá uma coisa bonitinha que agrada uma pessoa, mas você quer ganhar isso, né? Então ele começa a falar que a pessoa individualista, ela começa a maquinar as coisas, a fazer as coisas, e a motivação dela é extrair do outro aquilo que ela quer. E não pensar no outro no motivo de que nós podemos trocar. Ah, eu vou ganhar isto aqui, então também vou dar um desse aqui para ele, né? Ou de outro modelo, de outra cor, né? Mas você pensar na pessoa que está ali. Então a lição ela nos ensina que nós temos que ter o dever do senso para com o outro, uma motivação amorosa, né? E não o amor por nós mesmos, não o amor nas coisas que nós queremos ganhar. Então, quando você brincar de amigo secreto, se você der um carro de presente para o seu amigo secreto, não fique esperando um outro carro. De repente você vai ganhar um bombom, uma caixinha de bis. Seja grato por isso, né? Foi aquilo que a pessoa pôde te dar, né? É aquilo que a pessoa tinha para te fazer. Então você pega e fala assim, nem vou entrar no amigo secreto porque eu vou ganhar uma coisa muito ruim. Ou você fica, desculpa, irmãos, ou você fica preocupado no que eu vou ganhar. Será que eu vou ganhar um brinquedinho do Kinder Ovo?
não é? Ou o que a pessoa vai me dar, né? Não fica preocupado com isso, né? Então, a gente tem que verificar o nosso convívio com as pessoas, como é que estamos sendo, se estamos sendo egoístas, egocêntricos, olhando para nós mesmos, entendendo só as nossas coisas, verificando a posição que a pessoa está para extrair dela aquilo que eu quero ganhar dela, cuidado com isso, tá bom? Porque isso tudo atrapalha a nossa vida. Abram lá em Êxodo, capítulo 22, vamos voltar um pouquinho para trás aqui, Êxodo 22, versículos 25 a 31. Êxodo 22, 25 a 31. Olha que coisa interessante. Se emprestares dinheiros ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, que impõe juros. Se teu próximo tomares penhor de suas vestes, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a sua veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas melhor do que as tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados. Portanto, não comereis carne dilacerada no campo. Deitá-la-eis aos cães. Então ele começa aqui já mostrando, você tem dinheiro, você pode ajudar uma pessoa que está necessitada? Não pense em um proveito próprio. Eu vou ajudar sim, mas eu vou aproveitar e vou falar para ele, olha, os juros é de tanto. Não faça isso, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas pessoas estão passando por necessidade, e às vezes nós temos que olhar para o nosso lado e acudir ao necessitado, e ao acudir o nosso irmão que está ao nosso lado, sem olhar se ele vai ter condições de me pagar daqui a uma semana, daqui a algum dia, né? Mas ele fala, ajude a pessoa e não pense nos juros, né? Olhe para o seu próximo, olhe a pessoa que está ao seu lado, porque um dia pode ser você também, não é? Então ele vai mostrando isso aqui. E ele fala de uma coisa muito interessante, né? Você pegou alguma coisa, olha, me empresta, aquela coisa assim, né? Hoje em dia é difícil o pessoal fazer isso porque tem bastante carro de aluguel, né? Mas antigamente as pessoas falavam assim, me empresta o seu carro, eu preciso de fazer tal coisa, eu preciso de ir em tal lugar, e a gente emprestava o carro, mas falava assim, olha, se acontecer tal coisa, você me dá aquilo ali, ou me deixa alguma coisa aqui. E ele pega e fala aqui, né, da túnica da pessoa, né? E às vezes nós pegamos alguma coisa da pessoa como garantia. Mas ele fala, a Bíblia fala assim, olha, devolva isso. Você não tem que ter garantia de nada das coisas, né? Você tem que ter garantia de Deus, né? Ele fala para nós temos pensar no amor ao próximo e nas nossas próprias necessidades. Você pode passar por esses problemas. Você pode passar por algum momento de dificuldade. Então, irmãozinho, irmãzinha, pensa nisso. Olha teu próximo. Verifica realmente a pessoa. Você está andando com ela? Você realmente conhece ela? Eu estava falando que vocês não são pessoas individualistas. Vocês estão sempre juntos. Mas vocês se conhecem mesmo? Vocês entendem como parte de uma sociedade cristã, uma sociedade que são motivados um a ajudar ao outro? Que vocês têm que pensar na necessidade do irmão e fazer com que ele não passe essa necessidade, para que ele seja sempre grato ao Senhor por tudo que ele tem, por tudo que ele está fazendo. É uma coisa muito interessante a se pensar. É muito importante nós entendermos que o individualismo, mesmo no meio cristão, ele acaba acontecendo porque as pessoas estão juntas, mas elas estão longe, porque ela não quer acudir ao necessitado. Quando o irmão está passando por algum problema, alguma dificuldade, nós fazemos até o contrário. Nós vamos, está com um probleminha ali. É melhor eu não ficar com aquela pessoa. Olha, está fazendo coisa
que eu não gosto, eu vou me separar daquela pessoa. E a gente deveria fazer ao contrário, nos aproximarmos mais dessa pessoa, mostrarmos a ela que ela está errada e nos aproximarmos a tal ponto que se vermos uma pessoa, algum irmãozinho nosso, passando por dificuldade, chamar ele num canto, falar, irmãozinho, eu estou sabendo que você está com dificuldade. Eu vou te ajudar. Não fala para ninguém, eu não vou falar para ninguém. Fique em secreto aqui conosco. E no dia que você puder, você me restitui. E aí você vai mostrar para outra pessoa amor, empatia. E você vai mostrar realmente que você está ao lado dela. Que você não é individualista. É aquele negocinho, bate no ombro. Ó, se precisar de alguma coisa, fala comigo. Poxa vida, não é assim. Tem uma passagem bíblica que eu queria relatar para os irmãos, né? Não está na nossa lição, mas vocês lembram daquele jovem rico que chega para Jesus e fala assim, o que eu faço, Senhor, para ter a vida eterna? Aí Jesus olha para aquele jovem, olha para toda a situação dele, vê que ele é abastado, vê que ele é muito rico, ele fala assim, olha, vai, vende tudo que tem, divida com os pobres e segue-me, né? E ele pensa, ele reluta e fala assim, poxa vida, mas eu tenho tudo, eu vou dar. Nós temos uma coisa muito mais importante, né, que é a lição desse texto. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos algo muito maior, que é a vida eterna, que é o Consolador conosco. Então nós temos que pensar nisso como indivíduos, sabendo que nós temos a salvação, a vida eterna. Então tudo mais que eu tenho aqui nessa terra é para dividir, é para fazer o bem-estar do meu irmão, era para satisfazer as pessoas. Por isso que essa lição ela fala assim, ao final deste verso, a motivação disto é o amor ao próximo e não as nossas próprias necessidades. Né? A gente tem que pensar muito nisto. Nós temos que ver as coisas concernente à palavra de Deus. Abram lá em 1 João. 1 João, quase lá no finalzinho da nossa Bíblia, né? Deixa eu ver aqui, um momentinho. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. E diz assim, ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão a passar necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecerdes nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é? Então ele está falando aqui da palavra de Deus, do que Jesus deixou para nós. Né? Você ama o seu irmão? Você não é individualista? Você não é egoísta? Então pense nas coisas que Deus tem feito na sua vida e haja da mesma forma. Haja de uma forma que você seja luz para as pessoas, seja... Tudo aquilo que você tem não te pertence, né? Então não pense, eu vou adquirir só para mim, eu vou pensar só em mim. Pense nas pessoas que estão próximas de você. Pense nas pessoas que estão à sua volta, né? Viva de uma maneira em sociedade, de uma maneira que você possa ajudar o indivíduo que está do seu lado, tá? No ponto 2, ele coloca assim, o indivíduo e a sociedade. O individualismo se opõe a toda forma de autoridade ou controle sobre o indivíduo. O indivíduo é um fim em si mesmo. As autoridades existem para garantir os direitos individuais. E é fato, né? Se nós pensarmos o meu direito de ir e vir, eu tenho que pensar em muitas coisas que é feito para mim. Mas tudo aquilo que eu, como cristão, fizer, tudo aquilo que eu tenho de direito, eu tenho que passar para o meu próximo. As pessoas ao meu lado, as pessoas com quem eu vivo têm o mesmo direito. Né? Se eu tenho as coisas que Deus me deu não é só para mim, é para as pessoas que estão à minha volta. É muito interessante pensarmos isso. A igreja tem que mudar em muitas atitudes e em muitas coisas que tem vivido nos dias de hoje, né? E nós temos que pensar sempre nisso aí.
A autoridade é exercida em favor dos indivíduos. Contudo, sua existência não é para os indivíduos, mas para Deus, exercer por meio dela o seu próprio governo, escolhendo quem governa, inclusive, né? Então nós falamos um pouquinho antes sobre a política, sobre a eleição. É Deus que coloca as pessoas à nossa frente para governar, para administrar, mas essas pessoas, nós temos que verificar se elas estão fazendo. Infelizmente, a maioria dessas pessoas não são cristãos, né? Mas nós, como cristãos, temos que cobrar e mostrar a ela o que Deus quer, o que Deus vai cobrar da vida dela. Infelizmente, né? E às vezes a gente acaba deixando as coisas passar e não vendo as coisas que Deus tem colocado na nossa frente. Ainda que a Escritura não seja contra escolhas pessoais, ela parece colocar sempre o indivíduo em sua relação com o todo. Foi aquilo que eu falei lá, né? Então nós vamos aprender individualmente, nós vamos prestar conta individualmente, mas tudo aquilo que eu fizer vai redundar na vida de outras pessoas. Romanos 15, versículo 1, diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Olha só que interessante, a imitar Cristo, né? Se você é forte, se você é um cristão fervoroso, se você tem aprendido a palavra de Deus, não fique com isso só para você. Faça isso acrescentar e redundar nas vidas das pessoas, né? É isso que nós temos que fazer na nossa sociedade. Nós temos que sempre ser luz, sempre resplandecer, né? A minha visão individual deve ter influências na sociedade. Não apenas o indivíduo, né, que atua na sociedade, mas o conjunto também que atua no indivíduo. Então nós vamos sempre mostrar às pessoas que eu sou luz e sal da terra, que eu sou uma pessoa responsável por ela e pelas coisas que Deus tem colocado diante de mim, né? Como nós vimos lá em Levítico, trata com pensamento individualista, mas ela sempre está mostrando que existe um coletivo por detrás disso aí, existe uma sociedade, existe a palavra de Deus, existe o povo de Deus, e é uma responsabilidade dada ao nosso Senhor para cada um de nós, para sermos bênção em tudo aquilo que nós vamos fazer. E aí nós seremos abençoados por Deus também nisso aí, né? Deus quer que nós usemos a terra e tudo que nós temos para abençoar e prover, né? Para não sermos pessoas individualistas e exercer a felicidade na vida do outro. Olha que coisa interessante. Você é feliz porque Deus tem te dado coisas e você vai fazer as pessoas ao seu lado feliz também, com a palavra de Deus e com as coisas que você tem. É muito interessante isso. Então, nós temos que pensar sempre assim. Você pode mostrar que você tem, você pode dar à pessoa aquilo que você tem, e você tem que sempre lembrar, e as pessoas também, e às vezes você não está fazendo isso só para mostrar que Deus tem te dado, que Deus tem te colocado num patamar melhor, mas você tem que mostrar a essas pessoas que você é feliz e que ela deve buscar essa felicidade também. Nós estudamos isso numa lição anterior, tá? Então ser feliz não é errado, buscar felicidade não é errado, tá? Mas para que você busca isso? Para prazer próprio ou para redundar nas pessoas que estão à sua volta? Nós temos que sempre pensar, né? Sou feliz, tem um hino que fala, né? Sou feliz com Jesus, né? E o que essa felicidade faz? Ela transforma a vida das pessoas, ela muda as vidas das pessoas, então eu não posso ser um indivíduo apático à sociedade, apático às pessoas da igreja, apático ao meu irmão, tá? Nós temos que sempre pensar que nós temos que pensar no nosso próximo, pensar naquilo que eu posso fazer ao meu próximo. Não é errado o pensamento de que o indivíduo é responsável por sua vida. É bíblico. Cada um de nós deve trabalhar a terra, tirar dela o seu fruto, sustentar a nossa própria vida, trilhar os nossos planos e participar dos esforços, né? É muito interessante isso, né? No verso 31 do Salmo 104, ele coloca assim, ó: fica clara a razão de toda a descrição feita pelo salmista. Ele enxerga a glória do seu Criador no sustento da variedade, na beleza, na grandeza da criação, né? Como parte da criação, não estamos aqui simplesmente cuidando dos nossos e vivendo para a nossa satisfação, mas sermos servos dispenseiros da palavra de Deus. Mateus 5,16 diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O chamado do Evangelho não é um chamado para o sucesso pessoal, mas para evidenciarmos o sucesso da obra e da graça de Deus. Olha que interessante, né? Ele está falando aqui, você vai ser uma pessoa que brilha, você vai ser uma pessoa benquista, você vai ser uma pessoa poderosa, vai ter recursos, mas isso tem que redundar na vida das pessoas. O dinheiro em si mesmo, a alegria que você tem, a felicidade que você tem, ela não pode servir só para você. Ela tem que redundar nas pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão à sua volta, né? E como é que nós fazemos isso? Sendo pessoas responsáveis diante de Deus, vivendo para as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus e acontecendo para as coisas de Deus. Então, irmãozinho, irmãzinha, que nesta manhã você reflita sobre sua vida, sobre aquilo que você tem feito. Eu sou um ser separado por Deus, vivo a minha vida de acordo com a palavra de Deus, vivo para Deus as coisas que eu faço, mas tudo que eu faço para Deus tem que redundar na vida do meu próximo. Tem que trazer alegria para a vida do meu próximo. Tem que tirar o pesar da vida do meu próximo. Então, mocidade, jovens, adultos que estão nos acompanhando nesta manhã, você não é isolado. Você tem que pensar na pessoa que está do seu lado, você tem que pensar na necessidade das pessoas ou a necessidade que as pessoas estão passando. Então, você às vezes pode, no grupo de vocês, no grupo de oração que vocês têm, de repente não colocar num coletivo ali na hora da oração, porque às vezes a pessoa está com vergonha, está triste, está angustiada com alguma coisa, mas nós como cristãos temos que ter a percepção e olhar e chamar aquele irmãozinho à parte, vai num quarto em secreto, não se preocupe, Deus está vendo, tá bom? Deus vai cuidar de você e da vida dele dali, mas converse, fala, irmãozinho, tenho sentido você diferente, tenho sentido você meio apático com as coisas de Deus, você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, eu posso te ajudar? E ajude de fato, não ajude só de palavra, mas ajude de fato. Esteja com essa pessoa, ore com essa pessoa, caminhe com essa pessoa. Você vai fazer um bem a ela, você vai trazer alegria a ela e você não vai pensar em você mesmo. Então, quando se reunirem, fazer qualquer coisa, pense no coletivo. Irmão, eu te peço, não tenha vergonha de se expor, de falar dos seus problemas a outro irmão. Não é? Nós não estamos aqui para colocar, fulano me falou isso. Nós lemos lá, não seja mexeriqueiro, não seja liviano com as coisas de Deus, né? Que nós vemos aqui, tá vendo? Deixa eu pegar aqui de novo. Né? Nós vamos aprender as coisas de Deus. Não é que ele diz aqui, ó. Versículo 16 de Levítico 19, tá? Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Então ele está colocando aqui para nós, né? E para vocês no coletivo aí. Quando fizerem as reuniões de oração, estiverem todo mundo junto, e você ouvir alguma coisa ali, que alguém comentar, falar da vida dele, expor a vida dele, não vire zombaria, não vire fofoca. Mas que vocês virem um instrumento de ajuda a esse irmão, de levantar esse irmão, de ajudar essa pessoa, né? Às vezes pode ser o irmão da igreja, às vezes pode ser alguém do seu trabalho, alguém que não conhece a palavra de Deus. Então, trabalhe com essa pessoa, viva a palavra de Deus na sua vida e viva para os outros. É isso que a lição nos ensina hoje. Não seja apático às pessoas que estão ao seu lado, tá? Não fala assim, qualquer coisa conta comigo aí, tá bom? Valeu. Não é assim. Realmente seja, como é que diria, seja sensível ao teu próximo. Olha aquele irmãozinho com mais carinho, olha aquele irmão ali que está passando por dificuldade, que está com a cabeça muito baixa, olha aquele irmãozinho que se afastou. Por que ele se afastou? Aconteceu alguma coisa entre nós? Está acontecendo alguma coisa em particular na vida dele que eu não sei? Né? Olhe para ele. Ele caiu, ele está errado, olha, estou sabendo.
Bíblia está falando, não seja mexeriqueiro. Vá, de fato, a essa pessoa, trabalhe com ela, seja uma pessoa mais próxima dos outros, não seja individualista, nem colocando a vida dos outros de uma maneira irresponsável diante de Deus. Porque Deus fala, eu sou o Senhor. Deus está vendo todas as coisas. Então, jovem, adultos, que possamos aplicar essa lição em nossa vida, não sermos individualistas, mas perseguir e buscar as coisas de Deus. Buscar a felicidade, como nós falamos, para glorificar a Deus e a felicidade como um todo, para que todas as pessoas. Então, demonstre às pessoas que você é um servo de Deus, que você vive para Deus e que você é um cristão, individualmente, mas para toda uma sociedade. Então, pense na sua profissão, pense em tudo que você está fazendo, na carreira que você quer seguir, naquilo que você está almejando alcançar, que você não pise em ninguém, que você não atrapalhe ninguém, e que se o outro ao seu lado passar à sua frente, entenda como um propósito do Senhor, tá? Então não seja egoístas, não seja egocêntricos, não pense em si mesmo, não pense em tirar vantagem de nada, sempre pense no seu próximo, né? Às vezes você pode perder uma oportunidade, você pode perder uma vaga de emprego que você queria, você pode perder uma viagem ou algo que você queria na sua vida, mas você sabe que aquilo que você perdeu ajudou a vida de alguém, melhorou a vida de alguém. Então pense sempre no seu próximo. Esteja com as pessoas próximas de vocês e ore por elas. E mais uma vez, quando vocês falarem que vai ajudar, ajude. Quando falar que vai caminhar, caminhe. Tá? Não fique só de palavras, mas de ação. Que é isso que Levítico nos ensina e é isso que essa palavra nos ensina. Somos pessoas individuais neste mundo, vivemos cada um vai prestar conta para Deus das suas coisas, porém, aquilo que eu faço redunda na vida das outras pessoas que estão ao meu lado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Irmãos, eu sei que as pessoas não colocam, mas se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode me ligar no particular, pode me mandar um WhatsApp, pode colocar no grupo, para a gente estar esclarecendo, porque às vezes fica alguma coisa duvidosa, alguma coisa na palavra de Deus que eu não entendi, não era bem assim que eu via, não é bem assim que eu estou vendo no momento. Pode falar, tá, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus guarde essa mocidade, que vocês continuem sempre unidos, que vocês continuem sempre ajudando um ao outro, tá bom? E que vocês busquem fazer as coisas com propósito nas coisas de Deus. Eu sei que está um ano meio difícil, um ano meio complicado, um ano que vocês não têm conseguido fazer muitas coisas. Mas saiba que Deus está vendo, Deus está cuidando da vida individual de cada um de vocês para o crescimento de vocês. E depois vocês têm que redundar nisso na vida das pessoas. Obrigado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima. Tchau.